Olá, ouvintes! Estamos começando mais uma edição do Viver Bem Guaíba. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem hoje com algum transtorno mental. Um dado que chama atenção e reforça a importância de cuidarmos melhor do nosso bem-estar emocional. Em 2026, a campanha Janeiro Branco traz o tema Paz, Equilíbrio e Saúde Mental, convidando todos nós a desacelerar e olhar com mais cuidado para a mente. E para participar dessa conversa, eu recebo a doutora Ana Cristina Titsman, psiquiatra, mestre em Ciências Médicas pela URGS e fundadora e coordenadora do Núcleo de Vulnerabilidade Climática e Ambiental da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Cristina, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Eu que agradeço, Paulo, o convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando com os ouvintes, né, um assunto tão importante que, graças às várias campanhas, atualmente tem sido mais falado, né? Tem estado mais em pauta, as pessoas estão podendo pensar nas questões de saúde mental como parte da vida, né, como parte do cuidado em saúde, o que antes ficava muito fora, né, do pensar saúde. Verdade. Né? É um prazer a gente poder estar conversando sobre esse tema tão caro para todas as famílias, para todas as pessoas, né? Sua contribuição aqui vai ser fundamental, doutora Cristina. Janeiro costuma ser visto como um mês de recomeço, né? Por que esse período é tão oportuno para colocar a saúde mental no centro da conversa? Em primeiro lugar, acho que sempre é tempo de falar de saúde mental, né? Claro que a gente tem esse momento, né, do início do ano, esse ritual, né, o rito ali de final de ano, para fazer novos planos, né, para iniciar, né, projetos no novo ano. Mas eu prefiro pensar que ter propósitos é uma coisa fundamental na vida da gente, né? São os propósitos, aquilo que a gente se dispõe a, né, a fazer, a se envolver, a se engajar, são as coisas que dão sentido para a vida e que fazem a gente querer viver, querer levantar todo dia, né? Enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, cada um tem que pensar, né, nos seus propósitos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, quando a gente fala assim, agora vou fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer. A gente tem que ter cuidado com essas metas muito ambiciosas, né, e a gente tem que poder olhar para o que é mais importante naquele momento, né, escolher prioridades. A saúde mental hoje ocupa um espaço de destaque nas discussões sobre qualidade de vida e bem-estar. No Brasil, ainda enfrentamos dificuldades de acesso e desigualdade na assistência. Na sua avaliação, quais são os principais obstáculos e o que precisa mudar para avançarmos neste cuidado? A questão do acesso à assistência, né, a gente tem, no Brasil a gente felizmente tem o SUS, né, que é um sistema universal, né, que todo mundo tem direito a acessar, mas a gente sabe que as redes de assistência são muito variáveis, né, a gente tem um Brasil gigantesco, as regiões têm recursos diferentes, né, cada cidade tem a sua rede de assistência em saúde mental. Essas redes de assistência em saúde mental, elas estão em construção ainda, né? Porque a gente vem de um período lá, né, no século passado, de que a assistência em saúde mental acontecia nos hospitais, né, nos hospitais psiquiátricos. Isso mudou, né, desde 2001 a gente tem a lei da reforma psiquiátrica, em que a assistência em saúde mental precisa ser descentralizada, né, em serviços na comunidade, além dos hospitais, além da importância, né, dos leitos psiquiátricos, que a gente tem que sempre reforçar, pontuar, né, a gente precisa dos leitos psiquiátricos. Mas a gente precisa de uma rede, né, descentralizada, com serviços comunitários e baseada em atenção primária. Isso seria o ideal, né? Uma rede descentralizada e com vários tipos de serviços para complexidades diferentes, né? O paciente com um problema mais simples, um paciente com um problema mais complicado, poder ter acesso ao tratamento correto. Isso é super complexo de se fazer, né? A gente tem no Brasil locais em que isso está funcionando melhor, locais que isso praticamente não funciona. Então é muito, muito complexo. Agora a gente voltando aqui um pouquinho, falando dessa questão de saúde mental, né? A tristeza, a ansiedade, o estresse fazem parte da vida,
né? Em que momento esses sentimentos passam a indicar que algo não vai bem? Quando algo supera, vamos dizer, um patamar ali de tanto prejuízo na vida, né? Quer dizer, quando aquela tristeza começa a ser tão frequente, né? Que a pessoa não tem vontade de sair da cama para preparar a sua comida, né? Não quer sair de casa para encontrar as pessoas, né? Que são importantes para ela. Na verdade, assim, a questão que a gente leva em conta é funcionalidade, prejuízo, que a gente, né, fala como prejuízo, e gravidade de sintoma. Então, a gravidade do sintoma, se aquele sintoma está causando muito sofrimento, né, ou está causando muita perda de funcionalidade, a gente tem que pensar em olhar para aquilo, né, em tratar. Mas isso não quer dizer, se a pessoa tem um sintoma, não quer dizer que ela tenha um transtorno mental. Então, o sintoma é diferente do transtorno. Para a gente diagnosticar um transtorno, tem tem critérios para isso, né? E aí esses critérios têm a ver com frequência do sintoma, gravidade do sintoma, perda de funcionalidade. Durabilidade desse né? sintoma. Durabilidade, né? Tem vários critérios que daí a gente passa para aquele outro ponto que seria, um diagnóstico e um transtorno diagnosticado. Então, a gente tem vários graus aí, né? Todo mundo tem sintoma, né? Claro. Agora, o quanto esse sintoma pode virar um transtorno, ou é um transtorno, aí precisa desse olhar especializado, ou de um olhar de uma equipe de saúde. Muitas vezes, nesses casos, o sofrimento emocional aparece primeiro no corpo, né? Que sinais físicos costumam surgir antes mesmo da pessoa perceber que precisa de ajuda? Interessante isso, né? A gente dá bola, às vezes, pro sintoma quando ele mais se manifesta pelo corpo. As pessoas, às vezes, buscam ajuda pelo sintoma físico, mas, na verdade, elas estão com um problema emocional ou de saúde mental. É mais fácil buscar ajuda pelo problema físico, né? Porque tem menos estigma, né? As pessoas estão mais acostumadas até para procurar um especialista, se sentem mais confortáveis. Exatamente. Né? Mas, assim, em saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar assim, a saúde mental, a gente usa o mental só em termos, assim, didáticos, né? Porque o mental, o emocional, ele é do corpo todo. Então, a depressão é uma doença do corpo todo, né? A pessoa que está com uma depressão, ela não dorme direito, ela não come direito, ela não se movimenta direito. Isso vai influenciar o corpo todo. A ansiedade, as crises de ansiedade, elas vão muitas vezes se manifestar no corpo, né? A taquicardia, alergias, o tremor, as alergias e tal. Mas a gente tem vamos dizer, um sensor importante, tá? Assim como no corpo físico, assim, na doença física a gente tem a febre como um alerta, tá? A gente tem a insônia como um alerta em termos de saúde cerebral, né? Em termos de saúde mental. A insônia, às vezes, é um primeiro sintoma, independente do que for depois, né, se desenrolar ali, né? Mas, às vezes, a incapacidade para dormir. E por isso que a gente tem que cuidar muito do sono da gente. E a qualidade desse sono. Qualidade do sono, das horas de sono. Então, assim como se alimentar, hoje a gente sabe, né? A gente tem isso, as pesquisas sobre o sono cresceram muito, né? Então, a gente sabe, né, que a gente precisa preservar o sono para preservar a saúde mental. É uma das formas de prevenção, né? Cuidar do sono, cuidar da alimentação. E aí, quando a gente não dorme, né? Irritabilidade no outro dia. No outro dia está mais cansado, está mais irritado, né? E aí começam a ter os problemas. Então, esse sintoma, a insônia, ela é um sinal de alerta, é a nossa febre. É a nossa febre, né? E às vezes a gente orienta os pacientes, por exemplo, paciente que tem um transtorno bipolar diagnosticado, né? Tem aquelas fases de depressão, as fases de mania, que a gente chama que são as fases de aceleração. Opa, quase caiu minha água aqui. Às vezes, o primeiro sintoma de uma desregulação, né? Uma paciente que está desestabilizando, por exemplo, é uma insônia. A mesma coisa na depressão, né? Às vezes, a primeira coisa que acontece, insônia. E aí, a gente... vamos ver o que está acontecendo e tal. Mas a gente tem, né, todas as mudanças de comportamento, inapetência, náuseas, vômitos, dor de cabeça, tudo dores, né,
abdominais, muito comum em criança, né? O que a gente chamava de somatização, né? Exatamente. E faz parte, é um quadro que atinge a pessoa inteira, né? É verdade. E a gente trazendo, assim, para o papel dos familiares, né? Amigos e colegas no acolhimento, na busca por ajuda, quando eles identificam que essa pessoa, ela não está dormindo bem, ela não está comendo bem, ela está irritada, né? Está angustiada, está agressiva. Como é que ele pode, as pessoas mais próximas podem observar e fazer um direcionamento para que essa pessoa, assim, procure um auxílio, né? Uma ajuda, uma escuta. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, né, de divulgar esse tipo de informação é fundamental, né? Porque as pessoas precisam primeiro saber que aquilo que está acontecendo é um sintoma, ou pode ser um sintoma de algo, né? De algo que tem a ver com saúde ou doença. Porque às vezes a pessoa acha que aquilo a pessoa está de má vontade, né? Ou a pessoa está fazendo aquilo de propósito para me incomodar, né? E é difícil dentro da família, né? Porque a família envolve muito sentimento, essa relação mais íntima, né? Às vezes é onde aparece primeiro o sintoma. E às vezes é difícil de diferenciar o que é um sintoma, o que é só um mau humor, né? Mas a informação faz com que a gente saiba, olha, isso aqui está acontecendo de forma repetida, faz 2 semanas que ele não quer sair do quarto. Não está se alimentando direito, não está dormindo direito, o que está acontecendo? E aí, claro, cada família tem os seus problemas, seus funcionamentos e às vezes as suas doenças, porque a doença mental também, ela caminha junto com a questão genética. A família ansiosa, né, ela tem, assim, vários graus de problemas de ansiedade, às vezes nas gerações, né. Depressão também, Depressão também, né. Por exemplo, o autismo, né, o transtorno do espectro autista é muito, muito influenciado geneticamente. O próprio TDAH, né, os transtornos de neurodesenvolvimento em geral, esquizofrenia, né, depressão, tem graus diferentes, né? Então a gente tem os que têm mais influência genética, são os de neurodesenvolvimento, autismo, TDAH e esquizofrenia, né? Doenças mais graves, assim. E doutora Ana Cristina, esses sinais se manifestam da mesma forma em crianças, adolescentes e adultos? Ou como é que a gente pode diferenciar em cada fase da vida, assim? Isso é bem importante, uma pergunta bem importante, assim, porque não, né, assim, é aquilo, a gente nasce, né, e vai se desenvolvendo ao longo da vida. Cada fase do desenvolvimento tem, vamos dizer, suas tarefas. Particularidades, suas tarefas desenvolvimentais e tal. E os sintomas vão mudando, por isso que às vezes também é difícil fazer o diagnóstico ou fechar um diagnóstico na infância e adolescência, porque a gente vê a criança num momento de um jeito, daqui a 2 meses pode estar um pouco diferente, né? A questão do desenvolvimento influencia os sintomas, né? A criança no início, quando ela é quando é menor, ela não sabe falar, ela não sabe se expressar verbalmente, ela vai apresentar os sintomas muito mais no comportamento ou na emoção. E depois ela vai aprendendo a falar, a se expressar verbalmente. Aí o sintoma pode mudar, né? A depressão na infância, por exemplo, ela se manifesta muito mais por irritabilidade do que por tristeza. O TDAH, por exemplo, na infância se apresenta com aquela hiperatividade e às vezes junto com a desatenção, né? Os pais às vezes ficam, esse menino não para. Aquela hiperatividade, não para, né? Não tem o bicho carpinteiro, Exato. Né? Que dizia. E isso vai mudando, à medida que a criança vai, né, virando adolescente, às vezes a hiperatividade vai diminuindo, mas a desatenção pode seguir, né? Então a gente tem pessoas que têm o TDAH lá na infância e que vão seguir na vida adulta tendo sintoma. Isso que antigamente não se diagnosticava, né, TDAH no adulto. Se dizia, é problema de criança. Se achava que todos os TDAH melhoravam ali quando entrava na adolescência, na vida adulta. Mas não é assim, né? A gente tem as pesquisas mostrando que vai ao longo da vida. Só que de formas diferentes, né? Às vezes mais desatento, menos hiperativo. As doenças mentais hoje em dia têm tratamento. Isso é importantíssimo. Então, a gente poder, às vezes, identificar na infância uma criança que está tendo dificuldades, está tendo prejuízos, está tendo sofrimento.
Se a gente trata, a gente vai ter um adolescente, um adulto muito mais saudável, muito melhor. A gente vai mudar essa trajetória. Um manejo totalmente diferente. De doença. Por isso que é tão importante, né, a identificação na infância e adolescência. E a gente sabe que hoje, então, alguém que pode estar em crise, às vezes até num quadro grave, né, precisando de internação, com o tratamento, ela vai sair da crise e ela vai voltar à sua vida. Né? Ela vai voltar para o seu... E isso que é o tratamento, tem que, né, buscar que a pessoa volte a sua vida, né? A viver bem. Vida normal, né? O nome do programa, volte a viver bem, né? Claro que um dos problemas muito importantes da nossa sociedade é o isolamento das pessoas, né? As pessoas que vivem sozinhas, as pessoas que estão desamparadas. Vai já pegando também os idosos, né? Os idosos. Então, isso é um problema sério, né? Mas, né, o serviço de saúde está aí para amparar essas pessoas, né? Os próprios também. CAPs, né? Gostaria que tu comentasse um pouco dessa parte do atendimento. Os CAPs, que a gente chama, que são Centros de Atenção Psicossocial, né? São, em geral, reservados para quadros um pouco mais graves, né? Mas os postos de saúde, eles devem estar preparados para acolher as pessoas, ouvir qual é o problema e fazer esse encaminhamento, né? Um aconselhamento. Se a pessoa vai poder seguir ali na atenção básica com, às vezes, uma conversa com um médico, uma conversa com a enfermeira. Às vezes, hoje em dia, a gente tem equipes, que a gente chama que é atualmente, né, a nova política, EMULTI. Né? EMULTI são as equipes com vários especialistas, inclusive psiquiatras e psicólogos, que ajudam as equipes básicas a lidar com esses casos. Né? Então, às vezes a pessoa fica na básica com o auxílio da EMULTI, vai ter as conversas com a psicóloga, vai ter o olhar do psiquiatra e vai estar sendo atendido do lado de casa. Ah, que maravilha. Né? Se aquele tipo de atendimento ainda não resolve, bom, aí pode ser que precise de um CAPS, pode ser que precise de uma equipe especializada, pode ser que precise de uma internação, né? Então, são momentos diferentes da doença, momentos de gravidade diferentes, né? E que a gente precisa identificar. Quanto antes a gente identifica, mais a gente previne, como em qualquer doença. Exatamente. Né? Se eu tô com uma gripe, e aquela gripe vira uma pneumonia, se eu não trato direito, se eu não cuido, pode virar pneumonia. Né? Com a doença mental é a mesma coisa. Exato. Né? E se sabe também que a parte emocional comanda todo o organismo, né? Se a pessoa está Exatamente. desequilibrada emocionalmente... E hoje a gente já tem justamente as pesquisas mostrando que a depressão influencia a imunidade, que a pessoa que está deprimida e que daqui a pouco não consegue fazer o seu tratamento da hipertensão, não consegue fazer o seu tratamento da diabetes, não consegue fazer seus outros tratamentos, vai ficar pior, né? Vai ficar pior de tudo daí, né? Exatamente. E esses casos, eles precisam ser identificados, eles precisam ser tratados por uma equipe, né? E não é só o psiquiatra, né? Não é só o psicólogo. É uma equipe de saúde. Exato. Né? Isso é importantíssimo. Quer dizer, as pessoas têm que buscar ajuda, procurar, não deixar isso crescer. Né? E às vezes as pessoas justamente têm medo de procurar, porque tem medo do psiquiatra, acham que o psiquiatra já vai internar. Ou que vai informar todo mundo. Que vai, isso, que vai falar para todo mundo, ou que a pessoa vai ficar marcada, né? Porque consulta com o psiquiatra. Doutora Ana, a ecopsiquiatria propõe olhar para a saúde mental também a partir das transformações do ambiente. Eu achei fantástico. Eu comecei a pesquisar sobre a ecopsiquiatria, até nem sabia desse termo, né? Como é que as mudanças climáticas, a insegurança ambiental e a sensação constante de ameaça ao futuro impactam o nosso bem-estar psíquico? Uma pergunta de milhões. A gente sabe, né, o psiquiatra, o psicólogo, a gente sabe que a questão mental está diretamente influenciada pelo meio ambiente, né? Então o ser humano é um ser social, né? A gente nasce numa família, a gente nasce num contexto, a gente vai se desenvolver naquele contexto, com todas as suas, né, complexidades, e a saúde mental está ligada a isso. Então a gente tem um contexto mais próximo, né, que seria a família, a escola, né, aquele contexto mais íntimo. E a gente tem um contexto mais amplo, que daí a gente fala de sociedade, a gente fala de país, a gente fala de continente, a gente fala de planeta, né?
E não tem como, né, a gente pensar no ser humano fora disso, né, fora do planeta. Claro, né? Entre a ecologia, saúde pública... Exatamente. Então, assim, e hoje, né, a gente tem essa possibilidade e, né, a ciência evoluiu muito. A gente sabe que isso tudo realmente está interligado, né? Que a gente é influenciado e que o ser humano influencia o ambiente, né? E aí a gente tem toda a questão, né, das emergências climáticas, da saúde planetária, né, que olha para isso, da influência, né, do ser humano nos contextos, né, ambientais e as consequências disso, né? Como nós vivemos, né, com a enchente. Exatamente. Então, assim, bom, nos últimos 2 anos eu era presidente da Associação de Psiquiatria, né, do Rio Grande do Sul. E a gente, então, fez o congresso o ano passado com esse tema, né, da ecopsiquiatria, muito motivado pela questão da enchente, de tudo que a gente viveu em 2024, a gente foi olhar para isso. Bom, é algo que a gente não tem mais como escapar, né? Ainda mais vivendo no Rio Grande do Sul. Doutora Ana, a gente vive também hiperconectado o tempo todo, né? Qual é o impacto dessa exposição excessiva às telas, redes sociais, internet, na saúde mental, especialmente em crianças e adolescentes? É um problema seríssimo agora, né, de uns anos para cá, né, como todas as exposições danosas, né, a gente demorou um tempo para se dar conta do quanto isso era danoso em excesso, né, porque não é a exposição em si, né, é a quantidade, a precocidade, o tipo de estímulo, o conteúdo, né, que está sendo acessado. Então, a gente não vai... como todas as tecnologias, né, a gente vai precisar fazer o uso correto daquilo. Claro, né? Equilíbrio, então, né? Hoje a gente já sabe que a exposição das crianças muito, muito novas, né, até os 2 anos, os pediatras já proíbem tela. Né? Antigamente a gente deixava, né? Exato. É quase como o que a gente aprendeu em relação ao cigarro, o que a gente está aprendendo em relação ao álcool, né? A gente está aprendendo em relação às telas, né? Mas a gente já sabe muita coisa. E os danos que estão sendo ocasionados. E aí vem a questão do sono que eu te falei, né? Uma dos problemas piores das telas, do excesso de telas, é a falta de sono. As pessoas não dormem porque ficam na tela. Né? E aquela luz da tela inibe o sono. Então vira um ciclo vicioso que vai estourar numa doença mental, né? Claro que não é todo mundo que fica muito tempo na tela que vai ter uma doença mental, mas as pessoas vulneráveis vão. Mais predispostas, né? Dependendo do conteúdo, a gente sabe que vai fazer mal, ou né, vai estar em excesso, porque o que acontece? Uma criança pequena que vê um conteúdo adulto, aquele cérebrozinho, né, aquela mente, não está pronta para receber aquilo, né? Aquilo vai ter um efeito traumático. Então, é isso, São né? pequenos ajustes, quer dizer, é olhar, né, para o seu filho. E aí entra a questão da prevenção, né? Exato. E a questão do preservar o sono, do preservar... Porque a gente vê, assim, o transtorno... Acontece quando a pessoa só pensa naquilo, não come mais, não dorme mais, né? Aquilo vira um vício. Não é todo mundo que fica viciado, mas é um problema sério. Ver a qualidade do sono, quer dizer, como o sono perpassa por todas as esferas da nossa vida. E aquela coisa, a gente vê os pais na tela, né, no celular, e as crianças abandonadas, né? Sim, restaurante chama muita atenção. Os pais ali, ou cada um com o seu celular, ou estão almoçando, jantando, e a criança com... brinquedinho, e uma criança negligenciada porque os pais estão viciados, né, em não telas, olham para ela. Essa criança vai ter sofrimento, essa criança daqui a pouco vai adoecer. Exatamente. Né? Doutora Ana, outra questão aqui, a psiquiatria evoluiu muito nos últimos anos, né? O que mudou na forma de cuidar e tratar os transtornos mentais? Bom, o que mudou... Acho que uma das grandes revoluções foram os psicofármacos, né? Então, assim, a gente teve, a partir da metade do século passado ali, né? No pós-guerra, a gente teve o início dos psicofármacos. Isso foi o que possibilitou as pessoas saírem dos hospitais psiquiátricos. Saírem das crises, né? Poderem viver nas casas, né? Porque antes não tinha. Mas imaginem, quadros psicóticos, quadros graves, né? Depressões graves, não tinha remédio para dar. Não tinha remédio para dar. Isso faz
É muito recente. Não faz 100 anos, tá? Então, pobre das pessoas. Eu falo assim, eu não queria ter sido psiquiatra no século XIX, não queria, né? Porque eu não tinha... O que eu ia fazer, né? Ia trabalhar num manicômio, vendo as pessoas doentes. Só na contenção. Na contenção. E aí essa história da psiquiatria também é uma coisa muito importante de se olhar, porque assim, existe o preconceito, sim, porque existiu uma psiquiatria, né, pré-psicofármacos, claro, que era muito complicada, né. Fala-se muito em autocuidado, mas nem sempre de forma prática, né? No dia a dia, o que realmente faz diferença para preservar a saúde mental e o emocional das pessoas? A gente tem a questão do sono, a questão da alimentação, a questão da atividade física, todas as questões do viver saudável, né? Cada pessoa vai ter o seu contexto, vai ter o seu momento de vida, vai ter as suas dificuldades internas para poder buscar ajuda ou não, né? As questões subjetivas de história de vida, que aí a gente nem tocou, né? Exatamente, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, coisas, né, ou formas de pensar, porque aí a gente entra nas coisas mais específicas dos tratamentos, né, das psicoterapias. Aí tem as questões culturais que envolvem, né, as questões de preconceito. Bom, é muita coisa, mas pra gente ver como tá interligado, né? Como a gente pode viver bem se a gente consegue se comunicar, procurar um médico, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, um amigo e dizer que não tá bem. Precisa de ajuda. Eu acho que a gente precisa escutar mais. A pessoa poder perceber, né, que está diferente, que está mudando em algum sentido, né, de começar a apresentar um sintoma que não apresentava, né. Às vezes a pessoa se informar em canais confiáveis, exato, né? Porque a gente tem muita fake news, tem muita, né, notícia... Pessoas se dizendo especialista nisso, Isso, naquilo. A gente tem que ter esse cuidado, né? Mas assim, essa psicoeducação que a gente chama, né, um letramento em relação à saúde mental da sociedade, nos países desenvolvidos isso acontece mais, né? A gente está começando a fazer isso, né? Que as pessoas saibam o que é um sintoma. A pessoa saber que ela demorar meia hora para sair de casa, porque ela tem que verificar 20 vezes se o gás está fechado, ela saber que aquilo não é normal. E às vezes esses sintomas, né, que são, por exemplo, sintomas obsessivo-compulsivos, né, as pessoas têm vergonha do seu sintoma, né, e poder saber que num ambiente de cuidado, num ambiente, né, de saúde, aquilo vai ser visto como algo a ser enfrentado, né, e tratado, e não como uma fraqueza, né, não como um aspecto negativo, né, que é como as pessoas acabam encarando os sintomas dos problemas de saúde mental, que às vezes são bizarros, né, e que causam muito sofrimento. Essa é a questão, né, é o sofrimento. Exatamente. Doutora Ana Cristina, muito obrigada pela tua presença aqui. A gente tem muita coisa para falar, porque envolve de forma global, né, o ser humano ser olhado dessa forma e analisado. Então, eu te agradeço muito pelas reflexões e por nos ajudar a ampliar esse olhar sobre a saúde mental, não apenas como tratamento, mas como cuidado contínuo com a vida. Te agradeço muitíssimo por teres vindo até aqui. Eu fico muito feliz, tá? Eu gosto muito desse contato, né, com os ouvintes, com a população, né, com a comunidade, e estou sempre disponível, né, sempre que quiser bater um papo. Obrigada, doutora. Fica o recado para quem nos acompanha. Cuidar da saúde mental é um compromisso diário que envolve escuta, acolhimento, informação e principalmente respeito aos próprios limites. Na sequência, seguimos com mais conteúdo de qualidade aqui no Viver Bem Guaíba. Fique com a gente. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba. Neste segundo bloco, os riscos das altas temperaturas para a saúde do coração. Ondas de calor cada vez mais frequentes, sensação térmica elevada e desidratação podem sobrecarregar o sistema cardiovascular e nem sempre as pessoas percebem esse risco. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário e principalmente como se proteger, eu converso agora com o Dr. André Luiz Câmara Galvão, cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul.
Doutor André, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, obrigado, Paula. É um prazer estar aqui e ajudar nesses esclarecimentos. Já desejo um ótimo ano novo para todos nós e para os ouvintes e para vocês também. Muito obrigada, doutor. A gente está agora nesse período de altas temperaturas, né? Então surgem muitas dúvidas em relação às doenças cardiovasculares, né? Quando estamos expostos ao calor intenso, o que acontece no nosso organismo para tentar regular a temperatura corporal? Para a gente entender um pouquinho. Exatamente. Existem diversos mecanismos fisiológicos, né, que o nosso organismo promove para tentar se adaptar a esse clima assim mais extremo. Primeira coisa assim mais comum é o suor, né? O suor que elimina a tentativa de trocar calor do nosso corpo com o ambiente, elimina suor, elimina líquido e pela própria respiração, pela própria temperatura que o nosso corpo exala, vai tentar equilibrar a temperatura do nosso organismo, né? Manter a temperatura do nosso organismo estável. Por conta disso também acontece o que a gente chama de vasodilatação, né? Os vasos sanguíneos da pele e dos músculos se dilatam para justamente tentar compensar e exalar essa temperatura mais alta do nosso organismo. E entre outros fatores que acontecem por decorrência dessas adaptações, né? Então o nosso organismo começa a perder líquido, a nossa pressão arterial oscila, os batimentos cardíacos aumentam, uma série de mecanismos que acontecem em função da temperatura. Perfeito, então o que acaba acontecendo exigindo mais do coração. Exatamente, né? O coração muitas vezes tem que trabalhar mais para compensar essas coisas. Muitas pessoas sentem tontura, cansaço, queda de pressão nos dias muito quentes, né? Isso já é um sinal de que o coração está trabalhando a mais? Sem dúvida, é um sinal e é também já uma consequência, porque perda de líquido no nosso organismo, vasodilatação, a dilatação dos vasos sanguíneos, das veias e das artérias, tudo isso faz oscilar a pressão. Nosso coração muitas vezes tem que acelerar mais e, por consequência, nosso sistema nervoso autônomo secreta mais hormônios tipo adrenalina, catecolaminas, que estimulam os batimentos cardíacos, e isso pode levar, em alguns casos, a problemas de arritmias cardíacas. As tonturas significam que a pressão arterial está oscilando, né? Não dá para dizer que é sempre por isso, claro, mas é um sinal, muitas vezes, que as pessoas sentem, e é um sinal que a pressão está oscilando. Aí entra um ponto interessante. A pressão, por estar às vezes mais baixa, não quer dizer que seja uma coisa também boa, né? Pode funcionar bem para muitas pessoas, mas as pessoas não devem se basear apenas nisso para achar que estão bem, né? A oscilação de pressão muitas vezes pode causar alguns problemas, né? E as quedas de pressão, principalmente nos idosos, pode levar assim, a desmaios, a problemas circulatórios mais sérios, né? Então é importante observar, né? Principalmente os familiares, que os idosos acabam tomando menos água, né? E no verão desidratam mais, então já é um sinal de alerta até para fazer uma revisão com cardiologista, né, doutor André? Isso certeza. É bem importante. Sem dúvida, né? Tomam menos água, muitas vezes já tomam medicações, né, diuréticos e outras medicações, e isso merece uma atenção especial, porque não é simplesmente a gente reduzir os remédios ou suspender a medicação. Esse é um ponto interessante a gente comentar, porque muitas pessoas acham que no verão, porque a pressão pode baixar um pouco mais, reduzem por conta seus medicamentos sem ter uma orientação adequada. Isso pode levar a alguns problemas mais sérios, né? Com certeza. Oscilações bruscas, né, doutor André? Isso tem que ser observado. Exatamente. E em relação, assim, a pessoas que são aparentemente saudáveis, né? Pessoas mais jovens, que praticam esportes, principalmente beach tênis, agora na praia, no verão, correm e acabam achando que isso é tranquilo, assim, desidratar e tal, não repõe. Como é que é esse impacto para o coração das pessoas jovens? Exatamente. As pessoas mais saudáveis, claro que não tem, assim, um impacto tão grande, mas o que acontece? Com o calor extremo, que a gente chama, principalmente calor acima de 30, 35 graus, né, que é comum a gente ter, né, principalmente durante o dia, o esporte e ao ar livre, nessas condições, merece um pouco de atenção. A hidratação é fundamental, a gente tem que estar muito bem hidratado antes de começar a atividade física e fazer pausas para se hidratar durante a atividade física. E reconhecer alguns sinais, assim, mesmo que a pessoa seja saudável,
a gente tem que ter a ideia de que o rendimento físico não é o mesmo da temperatura, quando a pessoa está com uma temperatura amena, né, de 20 a 30 graus, por exemplo. O rendimento tende a cair, a pessoa tende a ficar mais cansada e a pessoa não deve querer se superar nesses momentos, né, porque a gente tem que fazer atividade física sabendo que o rendimento é um pouco menor. E a hidratação, principalmente a hidratação com eletrólitos, com se possível usar aqueles isotônicos que a gente chama, né? É um pouco melhor quando as temperaturas sobem muito, né? Quando a gente sua muito, quando a gente perde muito líquido. Mas se não for com isotônico, pode ser com água mesmo também, né? Perfeito. O que é recomendado? O que é preconizado? Então, para os atletas, né? Atletas de alto rendimento. Alto rendimento, isso aí é recomendável a pessoa se hidratar com algum isotônico, com algum líquido que tenha eletrólitos, né? Sódio, potássio, etc. E para os atletas assim recreativos, pode ser com água mesmo, claro, mas o mais importante é estar bem hidratado, né? Reconhecer quando os batimentos cardíacos estão muito acelerados, também isso é outra coisa interessante. Saber se por acaso os batimentos mudaram um pouco o padrão. Às vezes a pessoa sente palpitações, sente que o coração está batendo um pouco forte demais. Exatamente, isso é um sinal de que pode não estar tudo bem, né? Então a gente tem que estar até para quem corre, né? Principalmente os corredores aí no verão, acabam descuidando disso. Com certeza. Procurar fazer em horários diferentes, né? Estão acostumados, de repente, no Exatamente. Inverno. O ideal é realmente nas primeiras horas da manhã, né? Quando a temperatura é mais amena, e no final do dia. Tem um outro, especificamente nesses atletas assim, de alto rendimento, quando é importante ter uma ideia também da umidade do ar, né? Quando o ar está muito mais úmido e o clima está muito quente, a temperatura está muito alta, isso é ruim, né, para o nosso organismo, porque o nosso organismo não consegue trocar calor com o ambiente. Então, quando o corpo precisa exalar calor, o ambiente tem a temperatura mais alta do que o nosso organismo, muitas vezes. Por exemplo, se a temperatura ambiente está a 38 graus, o nosso organismo tem a temperatura média de 37, 36, 37 graus. Então, o nosso organismo não consegue botar calor para fora. Imagina temperaturas acima de 40. Exatamente. E quando o ar está muito úmido, né, principalmente acima de 60%, 70% de umidade, isso piora, porque a gente não consegue também trocar umidade com o ambiente. Então, o nosso organismo tende a reter muito calor, tende a ficar com uma temperatura muito alta, e isso pode ser perigoso, realmente, né? Isso também em relação a temperaturas extremas e também a secura, né? Um ambiente mais seco. Mas quando o ambiente está mais seco, a gente consegue trocar mais umidade com o ambiente. E quando o ambiente está mais úmido, com o calor junto, né? Isso pode ser perigoso para o nosso organismo. É importante a gente ter uma ideia, né? Ter uma ideia, exato, porque a tendência é achar que está muito seco. Exato. E é mais maléfico, né? A gente quando está mais seco, a gente precisa mais água, claro, né? Mas a questão de aumentar a temperatura corporal ficar mais alta, né? Às vezes com a umidade é pior. Com essa troca que não existe, né? Exatamente. E esse sangue mais viscoso, né? Que se fala, realmente aumenta o risco de trombose, infarto e AVC? Então, né? Isso é principalmente verdade para as pessoas que têm algum problema de saúde, doenças crônicas, né? Que já são cardiopatas ou que já têm algum problema circulatório. O que acontece? Com a desidratação, né, existe uma hemoconcentração, né, o nosso sangue fica mais concentrado, certo? Quando a gente não repõe, quando a gente não se hidrata. Então, existe realmente uma concentração maior, uma viscosidade maior do nosso sangue. Fica mais aglutinado, doutor? Isso. E isso, no calor, o que acontece ainda com a vasodilatação, com os vasos se dilatando mais, a pressão cai mais ainda. E isso, com o sangue mais viscoso, a circulação fica mais prejudicada. Então, uma série de mecanismos que vão propiciar um problema circulatório, ou seja, um infarto, seja um derrame cerebral, um AVC, né? Então, existem várias coisas que podem acontecer a partir daí. E como o senhor comentou, doutor André, existe esse perfil de pessoas que precisa ter ainda mais cuidado com a hidratação durante o calor intenso, né? Que seriam os idosos e eu imagino as crianças também. Também, com certeza, né? E também, principalmente, as pessoas que já têm alguma doença, né? Então, pessoas que já tiveram infarto, derrame, hipertensos, né? Diabéticos, pessoas com doença renal,
tá? Pessoas obesidade, pessoas que uma série de condições clínicas assim que exigem um cuidado maior com a hidratação, com seus medicamentos, claro, e um controle melhor assim da pressão arterial nessas fases assim, né, nesses períodos. Então, pessoas que já tiveram infarto, por exemplo, né, tem que ter um cuidado melhor com a sua pressão, com saberem reconhecer os sinais assim de que alguma coisa não está bem, né? Claro. Uma outra coisa, falando nessa questão de pessoas que já tiveram algum problema, né? Que acontece no verão, muitas pessoas saem para o veraneio, viajam, né, vão para a praia, e isso às vezes é um ponto que a pessoa está feliz, está contente, acha que está bem, e muitas vezes não dá uma atenção especial para o seu tratamento, né? Os seus medicamentos, a gente vê, às vezes a pessoa vai para a praia e não leva os medicamentos. Acha que está liberada, estou de férias. Isso. A falsa sensação. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito importante, a gente saber dar a mesma atenção, né, para a sua doença, para o seu tratamento, né, e para os seus medicamentos e fazer algum ajuste quando fala com o seu médico. Isso é importantíssimo, o ajuste é Exatamente. Imprescindível, né? Exatamente. Deveria ser aquele check-up antes de ir também para a praia e de ir para as férias. Exatamente. Né? Isso o risco de doenças também, em função da questão alimentar, infecção alimentar, diarreias, maior desidratação. Tudo isso acontece mais no verão, é verdade. Exato. Verdade. Tem alguns pontos assim bem interessantes, né, bem importantes, porque também, né, quando a pessoa está fora do seu ambiente, sua cidade, na praia, etc., saber reconhecer os sinais de alerta de algum problema agudo, né, ou um AVC, ou um infarto, ou uma arritmia, a gente sabe que o tempo para início do tratamento e fazer o diagnóstico é fundamental. Com certeza. Então, nesses momentos, no veraneio, etc., a pessoa está mais... acha que é uma coisa que vai passar, né? Não dá devida importância àquele sintoma, aquela dor no peito, aquela palpitação, e vai deixando, e perde tempo, muitas vezes, né? Perde tempo de atendimento. E isso é fundamental para o sucesso do tratamento, né? Quais seriam os principais sinais no caso do infarto? Assim, vamos dizer, a pessoa que está lá também não está mais sedentária e aí resolve virar... Sim, né, um super atleta, exatamente. Vou caminhar, vou jogar compensar bola. Tudo que não fez. Exatamente. Né? Quais são os sinais para essa pessoa, opa, eu não estou bem? Exatamente. Então é muito importante a pessoa ficar atenta, né? Não só a pessoa, como os familiares. Então, dor no peito é o principal sintoma, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode ter infarto sem dor no peito, né? Então, palpitações diferentes ou uma taquicardia diferente que não cessa logo com repouso, né? Então, desmaios, tonturas fortes, né? Coisas desse tipo. E no caso de AVC, principalmente quando a pessoa tem alguma dificuldade de movimentação na perna ou do braço, ou dificuldade de fala, muitas vezes a pessoa não percebe ou não quer perceber e o familiar é que percebe, né? Perda de consciência, né? Exatamente. Todos são sinais de alerta. E justamente aí, mesmo que não seja uma coisa simples, né? Mas vale mais a pena pecar por excesso do que por falta. Né? Às vezes a pessoa acha que é uma dor muscular e pode ser um problema cardíaco, né, doutor André? Em relação às arritmias relacionadas ao calor, elas podem ser leves ou também podem representar risco de vida? Então, as duas coisas, né? Como a gente conversou, o calor leva a um aumento de produção de adrenalina, de catecolaminas e outras substâncias, né? Por conta desses mecanismos, assim, de adaptação, de vasodilatação. E as arritmias podem ser tanto simples, assim, quanto coisas que não tenham repercussão clínica, ou arritmias mais importantes, né? Que podem levar a complicações mais adiante ou até ser uma arritmia mais fatal se a pessoa já tem um problema mais sério prévio, né? Então, uma taquicardia que não cessa ou uma arritmia que é mais comum, chamada fibrilação atrial, que é um problema que pode levar a derrame cerebral, pode levar a AVC. Então, são coisas que a gente muitas vezes não reconhece na hora, muitas pessoas sentem, mas não dão muita bola, né, e isso acaba sendo um fator de risco para problemas mais graves. Então, palpitações, taquicardia, principalmente quando associado a tonturas, quando associado a mal-estar,
mesmo que seja passageiro, não deve ser ignorado. Exatamente. Doutor André, quais são os exames que são preconizados até para esse check-up, para as pessoas que estão indo para a praia, e até aproveitar esse período que é mais tranquilo para fazer uma revisão? Exato. O principal é uma consulta médica, né? Isso é assim, a interação com o médico é fundamental, assim, para pessoas, o médico ter uma ideia como é que a pessoa está, né? Como é que está o condicionamento dela, ajustar as medicações, fazer o exame físico, ver a pressão arterial, escutar o coração. E se a pessoa não fez exames recentes, fazer um eletrocardiograma, né? É o mínimo assim, que a gente que preconiza para saber se está tudo em condições assim de... Tem uma faixa etária que é mais recomendada assim para fazer esses exames? Se a pessoa tem doença, né, acho que já teve algum problema de saúde antes, sempre deve ir, independente da faixa etária. Se a pessoa é saudável, se faz check-ups regularmente, né, aí depende do seu médico mesmo, do seu médico assistente, né, da orientação. Mas é importante cuidar também dessa prevenção e do diagnóstico precoce. Exato, ter essa atenção, né, não deixar de lado, não esquecer da sua saúde, né. Isso é fundamental. A desidratação também aumenta a frequência cardíaca, né, e a demanda metabólica do coração. O que isso significa na prática para quem está nos ouvindo agora? Eu digo assim aos ouvintes, né, que é muito importante... A desidratação leva a oscilações de pressão, né? Então a pressão pode oscilar, pode baixar, e isso não necessariamente quer dizer que é bom. Isso merece uma avaliação, um ajuste de medicamentos, ou uma avaliação do seu médico, ou é um sinal de que a pessoa realmente precisa estar mais hidratada, né? E o coração mais acelerado, o coração trabalhando mais forte, necessita um cuidado um pouco maior assim da pessoa, né? E principalmente das pessoas que já tiveram problema de saúde, algum evento prévio, tipo derrame, infarto ou arritmias, né? Perfeito, até para quem está na praia, né, doutor, de repente procurar um posto de saúde. Sim, exato. Deu uma queda de pressão, tô tonta e tal, não ignorar os sinais. Exatamente, não ignorar e não suspender os medicamentos por conta própria. Né? Isso é importante. Pode ser muito importante. E de repente precisa fazer uma troca, um ajuste com o médico. Isso, porque nessa mudança por conta própria, as pessoas às vezes passam para usar uma dose a menos demais, né? Ou passam a suspender um medicamento que é mais importante para prevenir o infarto. Então, pode ser uma coisa perigosa, né? Para quem já tem doença cardíaca, agora especificando aqui para quem já tem esse problema, né, como insuficiência cardíaca, hipertensão ou histórico de infarto, o calor representa um risco ainda maior, como o senhor já tinha colocado. Exatamente. Né? Para a insuficiência cardíaca, né, existe um risco maior ainda, porque o que acontece? Na insuficiência cardíaca, o nosso coração tem uma deficiência já estabelecida, né? O coração não consegue ter uma força normal para suprir as demandas do dia a dia. E claro, com a medicação, com o tratamento, isso permanece estável. E quando a gente tem quando muda o clima, quando a gente vai para uma atividade física, as pessoas que têm insuficiência cardíaca precisam estar bem cientes e reconhecer bem os seus limites. E mais importante ainda, esses cuidados com a hidratação, com a própria alimentação também, né? E nos ajustes dos medicamentos. A insuficiência cardíaca pode ser um problema sério quando a pessoa é submetida a temperaturas mais extremas, né? Porque a desidratação pode levar mais a mais taquicardia, mais arritmias, num coração que já é predisponente a isso, né? Sim, a pessoa fica mais exposta a esses riscos, né? Isso. E existe uma quantidade mínima de água recomendada ou isso varia de pessoa para pessoa? Que tem um cálculo, né? Que se fala. Exato, varia. De acordo com o peso, né, da estatura da pessoa, mas em torno assim de uma pessoa de 70 quilos mais ou menos, né, 2,5 litros por dia é o recomendado. Quando está numa situação de mais calor extremo, o que acontece? A pessoa perde mais líquido, sua mais e perde mais líquido pela própria respiração. Então, Perfeito. A pessoa deve ingerir mais água. Com certeza. Ficar em ambientes mais frescos, evitar a exposição ao sol nos horários de pico, isso realmente faz a diferença? Sem dúvida, né? Também a gente sabe que, principalmente as pessoas que têm já alguma doença, né? E tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, né? A pessoa deve se preservar, né? Nesse período, né? E principalmente quando a temperatura está muito extrema, acima de 35 a 40 graus,
as pessoas que têm alguma doença devem se preservar, devem evitar de sair na rua nesses momentos, né, nesses horários assim de mais pico de calor, né, e ficarem bem hidratadas, muito mais cuidado quanto a isso, né? Claro, e é importante a gente destacar aqui que a gente não está demonizando essa questão de fazer os exercícios físicos, né, atividades físicas, mas desde que sejam em horários recomendados. Exatamente, e a pessoa ficar atenta a alguns sinais assim de que está se exercitando um pouco demais, assim, está passando, porque o rendimento também é menor, né? A pessoa sabe que os limites durante o calor extremo podem ser um pouco menores, então tem que ficar atento a esses sinais, assim, Perfeito. De câimbras, tonturas, náuseas. A né? questão das câimbras, muitas pessoas não associam, acham que a câimbra, eu estou tendo porque eu estou caminhando, é uma coisa que até pode ser normal em alguns momentos, mas quando é que essa câimbra pode ser observada como algo mais grave? Quando a pessoa faz atividade física, por exemplo, de rotina, né, a pessoa tem já o seu conhecimento assim, de que a partir de determinado limite, né, começa a ter câimbras e isso pode ser o limite da pessoa. E às vezes a pessoa, no calor mais extremo, vai fazer uma atividade física e com menos carga, com menos atividade, já começa a sentir alguns problemas. Então esse é um sinal de que a pessoa deve ter o seu limite ali, né? Outros sinais assim que importantes, tonturas, náuseas e vômitos, são sinais de que a pessoa está ultrapassando o seu limite de atividade física, né? E pode estar começando uma exaustão aí, né? Com certeza, doutor André. Agora me veio também as pessoas que estão viajando de avião para baixo e para cima, troca de voos e tal. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Porque fica muitas horas também sentada, né? Ali, a questão de risco de trombose. Sim, não, isso com certeza, assim, é bem estabelecido, né? Existe esse risco, principalmente em pessoas que são predispostas, né? Existem algumas evidências de que usar meia compressiva pode ajudar, mas o principal é movimentação, né? A cada 3 horas caminhar um pouco, a cada 2 a 3 horas levantar, mexer as pernas, caminhar um pouco. Isso é o principal fator assim preventivo para esse tipo de problema. E nas viagens assim digamos, pessoas que vão para um lugar frio, para um lugar mais quente, né? É muito comum a pessoa também se exaltar, ficar eufórica. E muitas vezes a pessoa tem que dar um tempo para o organismo se adaptar, né? Ao clima, a mudança climática. Então, por exemplo, quando entra um clima muito quente, o organismo leva em torno de uma semana até se adaptar àquele clima. É a mesma coisa quando o jogador de futebol vai jogar na altitude, né? Exato. Tem que ter um tempo para o organismo se adaptar àquilo, né? E doutor André, em relação a vacinas, até a gente, para lembrar essa questão das vacinas relacionada à questão dos problemas cardíacos, de prevenção e tal, o que ajuda a fazer? Que tipo de vacina seria interessante as pessoas fazerem? Existe um protocolo, já uma diretriz, né, para isso, né, que recomenda assim, uma série de vacinas, assim, principalmente para as pessoas que são cardiopatas, né, que têm doença cardíaca, né, vacinas para pneumonia, vacinas para gripe, é uma coisa que é bem estabelecida, vacina para herpes zoster. Então, uma série de recomendações que já são bem estabelecidas, principalmente para o cardiopata, né? Uma outra coisa que é importante pontuar quanto à hidratação, agora falando, eu me lembrei disso, que bebida alcoólica é pior, né? Exatamente, a gente vai às vezes querer se hidratar tomar uma bebida alcoólica, uma cerveja, uma coisa assim. Isso só piora, né? Então, hidratação é realmente a água, os líquidos que tenham eletrólitos, né? Bebida alcoólica vai causar mais diurese, vai causar mais perda de líquido no organismo, vai acelerar mais o coração e causar mais arritmias. Então tem que ter esse cuidado também. Então o pessoal na beira da praia aí, só com a caipirinha, a cerveja, acha que está se hidratando. O próprio chimarrão, né, doutor? Sim, o chimarrão, o que acontece? É quente, né? E a gente acaba não resfriando o nosso organismo, né? Então também tem esse cuidado. E a questão dos energéticos, até gostaria que o senhor comentasse, os riscos cardíacos. Os energéticos têm assim, uma carga de calórica muito alta, né? E isso tem muito sódio também. Então, mas principalmente a carga de glicose calórica, isso é prejudicial, né? Então, pessoas que têm uma predisposição a diabetes, tem pessoas que têm já um problema cardíaco, não devem usar energéticos nunca, né? Pessoas jovens, saudáveis,
tem que ter restrições, né? Não é uma fonte de hidratação, com certeza, né? Tem muita cafeína e essa cafeína estimula e promove arritmias cardíacas, né? Então é uma situação muito assim que a indicação para energéticos é mínima ou nula, né? Evidências científicas já demonstram isso. Já demonstram que tem pessoas que podem ter problemas com energéticos. Perfeito. Doutor André, a gente está aqui chegando às considerações finais, né? Quais são as considerações finais que o senhor gostaria de deixar para quem nos ouve e muitas vezes subestima os efeitos do calor sobre a saúde do coração? Sim. Então, primeiramente, assim, é importante salientar que no verão, no calor, não existe menor risco, certo? Existe um risco considerável que pode ser semelhante ao risco do inverno, né? Algumas situações específicas pode ser um pouco menor, mas existe um risco elevado, principalmente em temperaturas extremas acima de 30, 35 graus, o risco de complicações de AVC, infarto, arritmias e outros problemas, piora da insuficiência cardíaca, isso é um risco mais alto em temperaturas extremas. Outra consideração que eu gostaria de deixar para os ouvintes é que não modifiquem seus medicamentos sem a orientação do médico. O fato de baixar mais a pressão, de ter uma queda de pressão num dia, não quer dizer que a pessoa deva suspender os remédios. Procure ligar para o médico, falar com o seu médico e pedir a orientação correta. Isso é muito importante. Perfeito. Doutor André, muito obrigada pela sua participação e por alertar e orientar nossos ouvintes sobre os cuidados com o coração em períodos de calor intenso. Obrigado, é um prazer. Eu gostaria de dizer que a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a Socergs, está aberta a qualquer esclarecimento, contribuição. A gente tem a obrigação de esclarecer a população como se prevenir, como tratar melhor os seus corações. Perfeito, teremos muitos encontros aqui pela frente ao longo do ano aí, doutor. Fica o reforço, altas temperaturas não afetam apenas o conforto, mas também a saúde, especialmente a cardiovascular. Seguimos aqui no Viver Bem Guaíba, levando informação clara, responsável e que ajuda você a cuidar melhor da sua saúde. Te espero no próximo sábado. Se você perdeu algum trecho do programa, as entrevistas estarão disponíveis no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti.